A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Compaixão é uma palavra particularmente importante nos evangelhos. As histórias contadas sobre Jesus o retratam como tendo compaixão e de como esse sentimento o movia. A palavra também representa a soma de seus ensinamentos a respeito de Deus e da ética. Para Jesus, a compaixão era a qualidade central de Deus e a qualidade moral essencial de uma vida centrada em Deus. Vamos juntos refletir sobre isso. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Ao longo de vários programas, falamos sobre o tema da compaixão, utilizando alguns autores no campo da psicologia clínica, sobretudo, que consideram o valor da motivação altruísta, compassiva, nos processos, por exemplo, de regulação emocional. Procuramos destacar não apenas aspectos pessoais, individuais, da motivação compassiva, mas também considerando aspectos sociais, coletivos, porque não cabe mais pensarmos o ser humano como uma entidade autônoma, isolada dos processos coletivos mais amplos, sociais, portanto. O cérebro humano evoluiu focado na conectividade. Por isso tem tanto valor, tem tanta importância os processos da interação, as conexões humanas. Por isso também, já considerando um desdobramento ético, o valor da cooperação, do compartilhamento. Por isso também a ação compassiva, os processos da compaixão, a compaixão na relação com o outro e também a compaixão em relação a nós mesmos, ou seja, a autocompaixão. A compaixão é um tema hoje, sobretudo, que dialoga com as neurociências, com a psicologia clínica, mas sempre dialogou também, é evidente, com os contextos espirituais, religiosos. E por isso hoje nós resolvemos compartilhar com você, querido amigo, algumas reflexões sobre esse tema, conforme algumas anotações que vamos destacar nos evangelhos, os ensinamentos de Jesus de Nazaré. É um tema muito importante, muito interessante, e vamos conversar aqui um pouco sobre isso. É bem verdade que é um tema que se insere claramente no contexto de uma teologia, sobretudo uma teologia cristã, que não é a nossa formação, não é o nosso campo de atuação. Por isso vamos apenas propor algumas reflexões. Nós temos um texto base aqui que vamos já apresentar e vamos também estabelecer o diálogo com algumas passagens da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o nosso programa tem também essa proposta de estabelecer algum diálogo possível entre o pensamento espírita e outros autores e outros pensadores, porque entendemos que isso tem o seu valor, tem a sua importância. Há um autor que eu aprecio bastante, que é o Marcus Borg. Marcus, com U mesmo, Borg, B-O-R-G. É uma pessoa que ocupou um lugar destacado na área da teologia, sobretudo, além de ter mergulhado em outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a ciência política. Ele se formou propriamente em teologia nos Estados Unidos. E ele se encontra no conjunto daqueles estudiosos, pesquisadores, que tomam como objeto de estudo o Jesus histórico. Não é exatamente o Jesus teológico,
é o Jesus da história. E nem sempre essas abordagens se encontram. Na verdade, divergem em muitos aspectos, em muitos pontos. É uma obra muito interessante e foi escrita em 1994, lançada nesse ano. E a edição que eu tenho em língua portuguesa é a primeira edição, é do ano de 2017, da editora Globo. Vale muito a pena conhecer o autor e esta obra. O capítulo 3 desse livro, que não é um capítulo extenso, mas tem muitas informações valiosas, se chama Jesus, Compaixão e Política. É uma abordagem bem provocativa e que propõe reflexões bastante interessantes, sugestivas, sobre o lugar que a compaixão ocupa, sempre ocupou, na visão e na ação de Jesus. Aquela reflexão do início do programa é do nosso autor, Marcus Borg. De fato, essa ideia da compaixão é por demais importante nos evangelhos. Como diz o autor, as histórias contadas sobre Jesus o retratam como tendo compaixão e a compaixão o movia. Também representa essa palavra a soma de seus ensinamentos a respeito de Deus e da ética. E o autor nos informa que no Antigo Testamento nós vamos encontrar referências importantes em termos de significados, de associações de significados para a palavra compaixão, no hebraico como também no aramaico. A ideia de compaixão, nesse contexto, remonta a entranhas, vísceras. É da dimensão, portanto, radical, da profundidade. Isto quer dizer que, em termos de sentimentos, compaixão quer dizer sentir junto, quer dizer sentir os sentimentos de outra pessoa de uma forma visceral, num nível localizado, diz o Marcus Borg, em algum canto abaixo do nível da mente. É essa ideia antiga de compaixão, como, por exemplo, na expressão bíblica, suas entranhas foram tomadas de compaixão. É isso que permite compreender que o sentimento de compaixão, nessa perspectiva de profundidade visceral, nos leva a sermos compassivos. Mas o Marcus Borg destaca uma coisa muito importante, que apesar da compaixão como conteúdo dessa imagem de Deus segundo Jesus, quer dizer, essa imagem de um Deus compassivo, apesar dessa imagem que Jesus nos apresenta estar arraigada na tradição judaica, ela não era a visão de Deus dominante do mundo social judeu no século I, no século I. Na verdade, à época, havia uma outra imagem de Deus, que também está baseada na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que se tornou o principal modelo que moldava o mundo social judeu. Isso vai aparecer onde? Em Levítico. Sede santos, como Deus é santo. Então o autor destaca o conflito entre essas duas imagens, a santidade e a compaixão como qualidades de Deus. Um Deus santo ou um Deus compassivo? Então a visão social dominante estava centrada na santidade, mas a visão social alternativa de Jesus rompe com isso, porque não está centrada na santidade, mas sim na compaixão. Mas por que isso é importante, amigo ouvinte? Porque essa ideia de santidade remete à ideia de pureza. E o autor faz um mergulho aqui muito importante nessa compreensão do que se chama os sistemas de pureza. Em outras palavras, o papel que a pureza, o conceito de pureza, desempenhava no mundo social de Jesus. Porque Jesus já romper com isso. E a pureza não era um conceito trivial, como também não era um conceito individualista. Tinha dimensões sociais e políticas.
Por isso ele vai dedicar aqui uma atenção a esse conceito de sistema de pureza no mundo social judeu, porque a pureza estruturava a sociedade num sistema de pureza. Então ele diz assim, olha, a santidade significava o mesmo que pureza, como na passagem, vós, quer dizer Israel, deveis ser puros como Deus é puro. Aqui nós estamos diante, como ele diz, de uma sociedade estruturada ao redor do sistema de pureza. O que é puro e o que é impuro não é da ordem da santidade. Jesus não vai focar nisso. O seu olhar se volta para um outro processo, para uma outra dinâmica, que tem como foco a compaixão. Categorias como limpo, imundo, puro e impuro, essas polaridades, esses contrastes, Jesus vai alcançar com o seu verbo e com a sua ação, focados na compaixão. Numa ideia que também pode ser colocada, que é de misericórdia. As regras eram muito claras sobre pureza e impureza. Portanto, santidade e pecado. Normalmente, diz o nosso autor, no judaísmo do primeiro século, o termo pecadores quase sempre se referia aos impuros, entre aspas. E nesse sistema de pureza, que é também de impureza, isso vai se ampliando. As camadas vão aumentando. Essas polaridades, esses conflitos centrados no conceito de pureza. Por exemplo, a ideia da inteireza física, ela estava associada à pureza. Mutilados, portadores de doenças crônicas, leprosos e outros estavam de que lado? Não são inteiros, digamos assim, são incompletos, são defeituosos, portanto são impuros. E isso também alcançava, segundo Marcus Borg, a classe econômica. Ser rico ou ser pobre. Ser rico, diz ele, não colocava automaticamente alguém do lado puro, digamos assim. Mas ser muito pobre quase sempre tornava alguém impuro, porque isso de alguma forma se associava também àquela ideia da riqueza como uma bênção de Deus. Isso aparece, por exemplo, numa passagem do Antigo Testamento que diz: os justos reverdecerão como a folhagem, enquanto que a pobreza poderia indicar que alguém não tinha vivido uma vida correta, com dignidade, pura, digamos assim. Isso vai crescendo. O sistema de pureza que o Marcus Borg destaca aqui, com inúmeras referências a outros autores, aí ele resume dizendo assim: o efeito do sistema de pureza era criar um mundo com limites sociais muito claros. Limites entre o puro e o impuro, o justo e o pecador, o inteiro e o partido, homens, mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios. O que Jesus vai fazer? Na sua mensagem, na sua ação, ele oferece uma visão social alternativa. É uma comunidade moldada não pelo modelo da pureza, mas o modelo da compaixão. Quer dizer, de forma deliberada, ele substituiu o valor central da pureza pelo valor da compaixão. É a compaixão, não a santidade, a qualidade dominante de Deus. Portanto, isso deveria ser a base ética da comunidade que espelha a Deus. É por isso que Jesus vai falar da pureza interior, não da pureza exterior. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. Bem-aventurados os puros do coração. Portanto, a verdadeira pureza é uma questão não de limites e observâncias externos, mas é uma questão do coração. Não é por outra razão que ele ensina a história do bom samaritano, que é uma crítica a uma forma ordenada ao redor da pureza.
Jesus defende, portanto, um outro caminho. É o caminho da compaixão. Se, por um lado, a pureza divide e exclui, que faz a compaixão, nas palavras de Marcus Borg? Une e inclui. Mas, segundo diz o nosso autor, e isso faz muito sentido, a compaixão não é uma virtude individual. Ela tem dimensões sociais. É um modelo que tem que moldar uma sociedade e as relações entre as pessoas. Por isso fica muito claro o ensinamento de Jesus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ainda que possa existir alguma possível distinção entre compaixão e misericórdia, aqui podemos destacar claramente a ideia da compaixão. Acolher, não é dividir, é incluir, não é excluir. Não é classificar pessoas, mas é acolher pessoas. Esse é o modelo da compaixão. Essa mesma ideia aparece na obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Kardec utiliza exatamente essas passagens citadas pelo Marcus Borg no Novo Testamento para desenvolver a ideia da misericórdia e da compaixão. Por exemplo, no capítulo 15, quando se fala que fora da caridade não há salvação. E Allan Kardec analisa a parábola do bom samaritano. E ele comenta assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Kardec ainda destaca: bem-aventurados os que têm puro o coração, os que são brandos e pacíficos. E diz assim: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. E no capítulo 10, Allan Kardec analisa o ensinamento já citado: bem-aventurados os que são misericordiosos. E diz algo muito importante: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Olha que interessante essa associação que Allan Kardec está fazendo entre a misericórdia e o comportamento pacífico. Não é a ideia da violência, da vingança, mas ao contrário, da misericórdia e do perdão. A construção de relações humanas mais saudáveis e de uma sociedade mais justa, organizada, pacífica, compassiva, se faz também através desses gestos de misericórdia, de brandura. Aqui temos uma reflexão muito importante. E a respeito dessa ideia da pureza, Allan Kardec analisa a questão na mesma obra, no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E ele vai apontar exatamente para a mesma ideia. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. E o Marcus Borg, voltando aqui ao texto, diz algo bem importante, que as elites da época de Jesus liam as Escrituras de acordo com o modelo de santidade como pureza. Por outro lado, a leitura de Jesus era de acordo com o modelo, o paradigma da compaixão. E ele desafia dizendo assim que uma interpretação das Escrituras fiel a Jesus e ao movimento cristão primitivo vê a Bíblia através da lente da compaixão, não da pureza, como era vista na época. E o que penso ser muito importante aqui nas palavras do nosso autor, que para Jesus a relação entre espírito e compaixão tem um significado muito profundo, que para Jesus a vida espiritual e o mundo cotidiano
não estão separados na sua mensagem, nem nas suas ações, porque centrar a nossa vida no Espírito leva à compaixão no mundo cotidiano. É o que Paulo chamava de amor. Paulo usava a palavra amor, onde Jesus usava a palavra compaixão, segundo Marcos Borg. E ele conclui dizendo assim: para Jesus e Paulo, a vida no Espírito dá início a um processo profundo de transformação interna, cuja qualidade central é a compaixão. De fato, o crescimento em compaixão é o sinal do crescimento na vida do Espírito. Então, se estamos trilhando um caminho espiritual, precisaremos praticar a compaixão como modelo de vida. Eu encerro com as palavras de Leon Denis na obra Depois da Morte, quando ele diz que para Jesus, no amor encerra-se toda a religião e toda a filosofia. A seus olhos, é mais louvável o samaritano cismático do que o sacerdote e o levita que desdenham socorrer um ferido. Ele desaprova as manifestações do culto exterior e levanta-se contra esses sacerdotes, cegos condutores de cegos, homens de rapina e de corrupção, que, a pretexto de longas preces, devoram os bens das viúvas e dos órfãos. Leon Denis prossegue: aos devotos que acreditam salvar-se pelo jejum e abstinência, ele diz: não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas o que dela sai. Jesus só impõe a prática do bem e da fraternidade. Amai vosso próximo como a vós mesmos, e sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eis toda a lei e os profetas. E ele explica que a pesquisa da perfeição é, ao mesmo tempo, a pesquisa do conhecimento e da felicidade. A misericórdia é companheira da bondade. E prossegue em outro livro: a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão pela união com os nossos semelhantes, união pelo pensamento e pelo coração, enquanto da divisão procedem todos os males, a desordem, a confusão, a perda de tudo o que constitui a força e a grandeza das sociedades. Completando: amai vossos irmãos, praticai com todos a caridade e a justiça. Lembrai-vos de que constituís todos uma grande família oriunda de Deus. Um ótimo texto para a nossa reflexão, que podemos, a propósito, colocar em diálogo com o texto do Marcos Borg, que, como já dissemos, é uma obra excelente. Se chama Jesus, esse é o título da obra. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz e sempre agradecendo sua presença aqui, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.